Cordiais saudações, meu nome é Fernando, sou professor de História e Geografia da Rede Municipal de São Vicente, portanto ligado a esta SEDUC. Na aula anterior, nós tínhamos falado sobre a Reforma Protestante, o que levou à Reforma Protestante e como ela aconteceu e por que ela aconteceu. E tinha dito aos caros alunos que um professor de História não deve fazer juízo de valores. Na verdade, um professor de História, um historiador, podem fazer juízo de valores desde que eles falem. Isso aqui é minha opinião, isso não está ligado aos fatos, é apenas minha opinião, mas isso não reflete a realidade dos fatos, é apenas uma interpretação subjetiva. Agora sim, dito isto, podemos falar da Contra-Reforma ou da Reforma Católica. A Contra-Reforma, ela foi uma reação da Igreja Católica frente à Reforma Protestante e ao crescimento das novas igrejas que surgiam na Europa. A Contra-Reforma começou com o Papa Adriano VI, que moralizou o Vaticano. A Contra-Reforma ela é marcada por fatos importantes. A criação da Ordem Jesuíta, Companhia de Jesus, em latim Societatis Iesu, Companhia de Jesus, vulgarmente conhecidos como jesuítas. A Ordem Jesuíta foi fundada por Inácio de Loyola, foi aprovada pelo Papa Paulo III em 1540. 5 anos depois, o Papa Paulo III, já idoso, debilitado, em 1545, ele faz um concílio, o concílio da Contra-Reforma, chamado Concílio Tridentino ou Concílio de Trento, que foi realizado na cidade de Trento. Aliás, tem um chocolate chamado Trento, que não é homenagem devidamente ao concílio. E esse concílio, ele começou em 1545 e, pasmem, esse concílio durou 18 anos. 18 anos. Então, o término do concílio foi em 1563. E esse concílio discutiu muitas coisas da doutrina católica, reafirmando a doutrina católica, reafirmando os 7 sacramentos, moralizando, criando novas ordens surgiram, como eu já falei dos jesuítas, mas surgiram as ordens dos teatinos, dos barnabitas, entre outras ordens. E houve uma moralização da Igreja. O concílio começou com o Papa Paulo III e terminou com o Papa Pio V, que foi canonizado, ele é hoje venerado como São Pio V, ele era da Ordem Dominicana ou da Ordem dos Pregadores. Ele moralizou também Roma, ele era um asceta, ele era praticamente um monge, e ele obrigou todos a viverem, os cardeais e as pessoas que viviam nos arredores, os padres, os religiosos, a viverem de forma ascética, de forma moderada, acabando com aquilo que gerou a reforma, o escândalo dos padres que viviam em luxos e viviam desregradamente. Ainda no Concílio de Trento, se falou da moral que deveria reger, de como deveria ser a evangelização no Novo Mundo. O Novo Mundo o Novo Mundo é um termo para as novas terras descobertas, na América. Então, no Concílio de Trento se discutiu como deveria ser a evangelização nas novas terras. Também
O Concílio de Trento definiu os livros da Bíblia, fez um cânon definitivo do cânon bíblico católico, que são de 72 livros, 46 livros do Velho Testamento e 27 do Novo. Então, se fechou o cânon bíblico, porque até então não se estava certo quanto ao número dos livros do Velho Testamento. Foi reforçada a ideia que a tradução bíblica que deveria ser usada ainda em latim é a Vulgata de São Jerônimo. Isso foi reforçado. Também foi dito quais são as formas de interpretar, e contra a ideia do Martim Lutero, que ele dizia que a única autoridade é a Bíblia. Em latim, o Lutero criou um termo chamado sola scriptura, somente a Bíblia ou somente a Escritura. O Concílio de Trento reafirmou que a Bíblia sozinha não é autoridade de nada. Então, o Concílio de Trento disse que as autoridades da Igreja são o magistério, ou seja, os bispos ensinando junto com o Papa, e a tradição. A tradição, aquela tradição anterior que veio lá do século I, do século II, chamados padres da Igreja. Então, as autoridades da Igreja são a Bíblia e a tradição. Isso para contrapor a ideia que somente a Bíblia é fonte de autoridade. Também no Concílio de Trento, eles reformaram a missa. Essa missa ganhou o nome de Missa Tridentina, que ainda hoje é realizada em alguns lugares do Brasil, que é uma missa em latim, que o padre reza de costas para o povo, e essa missa foi reformada, dando um sentido mais católico ainda à presença real de Jesus Cristo na Eucaristia, no pão e vinho consagrados. Outras missas em voga na Europa foram abolidas porque na Europa havia variações de missas. As missas eram semelhantes, elas não eram iguais. Então o Papa Pio V uniformizou a missa. Todo mundo católico romano da Europa tem que rezar da mesma forma, não pode mudar nada. Então essa missa foi chamada de Missa Tridentina, porque essa reforma foi feita no Concílio de Trento. E para finalizar, muito importante, o Concílio de Trento negou a doutrina de Lutero, que Lutero negava o livre-arbítrio. O Concílio de Trento ensinou que a salvação do cristão se dá por duas vias, pela fé e pelas obras. Existe o livre-arbítrio e o homem coopera com Deus, com sua vontade, e ele pode santificar, ele pode deixar o pecado e, portanto, o homem sim tem livre-arbítrio. Este foi o vídeo aula de hoje, ou melhor, foi a aula de hoje, e até a próxima aula.